Pronto. Vou fazer a nossa prece inicial, então, para a gente começar o terceiro estudo, né, gente? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer pela oportunidade bendita, pedir o amparo dos nossos amigos espirituais, nosso anjo da guarda, para que nós possamos conduzir esse estudo da maneira que tem que ser, cumprindo os objetivos tratados para essa noite. Que Jesus abençoe cada um de nós com entendimento, discernimento e a participação que cabe a cada um de nós. Que assim seja. Assim seja. Gente, hoje o nosso estudo vai até às 19h40, tá? Porque 8 horas eu vou precisar estar lá na... Ó, o Félix já teletransportou para a casa do caminho. Eu tô falando você, eu tô O a espírito jato. evoluído é outra coisa. Hoje nós vamos até às 19h40, porque às 20 horas eu vou participar do programa lá na Rádio Cultura. Inclusive, se vocês quiserem escutar, é um programa lá que a gente fala do Evangelho, faz o culto no lar. 20 horas, Rádio Cultura, tá? FM 106,9. Aí vou terminar um pouquinho mais cedo, só para conseguir chegar lá a tempo. Na semana passada, a gente comentou, começamos aí de fato, né, a interpretação do livro de Gênesis, e nós falamos sobre Deus, né, a questão de um dos objetivos do livro de Gênesis ser trazer aí essa ideia do Deus único e criador de todas as coisas. Então, semana passada nós ficamos no primeiro versículo, né, que fala: no princípio Deus criou o céu e a terra. E aí nós discutimos, né, que esse céu e terra aí é justamente essa ideia de criar tudo, porque pega os dois extremos, né? A gente também tem costume de fazer esse tipo de comparação. Quando a gente fala do Oiapoque ao Chuí, a gente está falando do Brasil inteiro, né? Porque são os dois extremos do Brasil, por exemplo. Lá é a mesma coisa, céu e terra, quer dizer, o extremo de cima e o nosso referencial, o extremo de baixo. Tudo entre esses dois extremos que a gente consegue mensurar, né, criado por Deus. E lógico que passa disso também, né? Na verdade, o universo todo. Mas essa ideia aí do Deus único e criador de todas as coisas. Aí nós percorremos na semana passada algumas definições, né, de Deus no livro dos Espíritos, falamos das atribuições de Deus, né, e também sobre essa característica, essa necessidade que tem de existir um Deus único, porque vários deuses, né, teria aí algumas dificuldades para a gente conduzir todos os raciocínios, né, todas as nuances que a doutrina espírita traz para nós. E também chamou atenção porque nós vimos a questão das três revelações, no fundo está falando da mesma coisa, né? O livro de Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, a primeira coisa que fala é sobre Deus. Lá no Novo Testamento, né? A vinda de Jesus, os evangelistas, o foco principal é Jesus, que é Deus personificado, né? O Evangelho de Mateus começa com a genealogia de Jesus, o de Lucas com a genealogia de Jesus. O Evangelho de João, mais interessante ainda, começa com as duas primeiras palavras que tem também no Gênesis, no princípio. E lá na Doutrina Espírita, o livro base, o livro principal, que é o Livro dos Espíritos, começa também trazendo Deus. A primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Que foi o que a gente discutiu aí na semana passada. Então, partindo desse pressuposto aí que a gente já entende, né, conseguimos, nós vimos também que não é possível entender Deus completamente, mas pelo menos tendo mais ideia e mais noção do que Deus representa para nós, hoje nós vamos continuar no versículo 2, né? A gente comentou que esse começo aí vai ser com mais calma, vai ser mais devagar, porque ele, né, principalmente esse capítulo 1, que fala da criação, os 7 dias aí, ele vai ser a base, não só para o livro de Gênesis, mas para toda a Bíblia. Então, por isso que o estudo, né, é à luz da doutrina espírita e do Evangelho.
Hoje, então, eu não vou ler o capítulo todo de novo, até porque nós não vamos conseguir falar dele todo, e para a gente ganhar tempo. Nós já fizemos isso na semana passada, mas também fica o convite, né? Algumas pessoas, a Silvia falou que já está lendo, né? O capítulo 1 já despertou interesse de ler, então quem tiver também curiosidade de começar a ler essa saga aí desse livro, é uma história bem bacana. Hoje nós vamos falar do versículo 2. A terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o nosso foco hoje vai ser em duas palavrinhas aqui. Esse pairava e água. Por que chama atenção? Esse pairar nós vamos ver que ele tem vários significados aí na literatura bíblica. Tem um significado bem bonito. E chama atenção o fato da água não ter sido encaixada nos dias da criação, né? Fazendo uma leitura rasa disso aqui, muitas pessoas usam isso para minimizar o livro de Gênesis, falar que isso aqui é um furo. Ah, como que a água já existia se os dias da criação ainda não foram criados? Mas, à luz da doutrina espírita, nós vamos ver que tem um significado, uma conotação diferente. Então, o que a gente vai tratar hoje aqui, ou pelo menos nós vamos começar, porque eu acho que vai ser um assunto que vai despertar aí o interesse de todos nós e talvez gerar mais discussão. Inclusive, sempre que vocês quiserem discutir, pode abrir o microfone e falar, interromper. Eu já prefiro que falem assim na hora, porque às vezes corre isso da gente esquecer depois ou passar do raciocínio. Pode parar aí na hora que vocês quiserem. E perguntar, contribuir, é sempre bem-vindo essas intervenções. Então, nós vamos falar dessas duas palavrinhas. Água, né? Como eu disse aí, ela já existe antes dos dias da criação. E nós vamos estudar hoje o porquê disso. Eu preparei aqui uma apresentação, como eu não mandei para vocês os textos antes, eu preparei uma apresentação aqui para a gente compartilhar e acompanhar junto. E eu vou compartilhar com vocês aí. O tema 3 hoje, que é o que a gente está fazendo, então vai ser o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o que nós vamos falar? O sopro divino e as águas, Deus, Espírito e matéria, fluido cósmico universal, co-criadores em plano maior, co-criadores em plano menor, que eu já vou corrigir aqui, que está faltando um R. Co-criadores em plano menor. Eu não sei se vai dar para passar tudo, né, que preparamos, porque é um assunto bem extenso, mas a gente vai discutindo. Aqui só, eu repito, né, o versículo e chama atenção esse pairar. Pairar é sustentar no ar, né, batendo asas. Aí lembra o beija-flor, né? Lembra o beija-flor, que fica paradinho lá e bate a asa muito rápido. Então, traz ao mesmo tempo esse vigor desse bater de asas, mas a sutileza de ficar parado. Aí dá uma imagem bonita para a gente, porque Deus é isso também, né? É o vigor da criação, né, que é incessante, enérgica, com a sutileza divina. Então, esse parar, se na Bíblia de alguém tiver escrito diferente, gente, pode falar porque ajuda a gente. Boa noite, Margarete. Se tiver, algumas Bíblias vão estar escrito soprar, né, pousava. É mais ou menos o mesmo significado, mas às vezes, por exemplo, quando fala de soprar, lembra dessa palavra pneuma, que é uma palavra do grego que significa ao mesmo tempo vento, respiração e espírito. E também traz essa ideia do pairar. Então, pairar, soprar, ventar, vindo de Deus, tudo cai nessa conotação aí, né?
Então, esse Espírito de Deus batendo asas, né, pairando sobre as águas que já existiam. As águas já existiam. Esse pairar, né, e a gente fala que está mesmo interligado, lá no batismo de João, no batismo de Jesus, né, feito por João, como que é a cena? Vocês lembram? Jesus no Rio Jordão, e o que desce do céu? Jesus na água, olha só, não é coincidência, é referência ao Gênesis. Jesus na água e desce uma pomba do céu, né, que para os católicos representa o Espírito Santo, e a pomba também é o símbolo da paz. A pomba desce então sobre as águas, lembrando aí desse primeiro fato que ocorre no Gênesis. Então, esse pairar é Deus trabalhando, é Deus criando. Sopro, né? Lembrando que o sopro de Deus também, nós ainda vamos comentar melhor, foi o que deu a vida ao homem feito de barro. Então, o sopro de Deus, o vento provocado por Deus, tem essa característica de ser, então, criação. Né? Não é à toa aí que a palavra pneuma é a mesma para espírito, para vento e para respirar. E aí a água é o símbolo da vida, né? Nosso corpo, maioria dele composto por água. O sangue, maioria do sangue é água. Enquanto o bebê está na placenta, o líquido amniótico, a água, né? A água é matéria-prima para tudo que a gente pensar. Diretamente ou indiretamente. Para alimentos, por exemplo, ela é, além de ser um alimento, ela é pura, né? Ela é usada para cozinhar alimentos, para lavar alimentos, para fazer suco, né? Para fazer bebidas em geral, para produzir coisas, alimentar animais. Então, ela é matéria-prima direta. E se a gente pensar em algo muito difícil, né, que não tem a água diretamente ligada na estrutura dele, a água gera energia. Uma fábrica qualquer precisa de água para sobreviver, para conseguir funcionar. Os operários que trabalham nessa fábrica precisam de água para sobreviver, ou seja, a água está em tudo. Na Bíblia pode significar também vida, né? Porque justamente por esse Espírito de Deus aí soprar sobre as águas é dar vida, né? Sobre as águas. Mas na frente aí também nós vamos ver que o início da vida orgânica no nosso planeta começa na água, né? A água também pode representar sentimento, porque é algo íntimo, é ligado também ao lado espiritual, e várias outras coisas, justamente porque tudo tem água. Se a gente olhar a nossa volta, aí, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto, a parede, né, precisou do concreto que leva a água. Tem uma garrafinha de água aqui do meu lado. A madeira, né, que tem um móvel que está o meu computador em cima. Um dia foi uma árvore que precisou de água, né, para regar e para ela existir. Então, água tem esse contexto amplo, né? Representa aí tudo. Por representar tudo, à luz da doutrina espírita, essa água que aparece antes de tudo traz a ideia para nós do fluido cósmico universal. Por quê? O fluido cósmico universal é a matéria-prima geradora do universo. Tudo que existe é devido a manipulações do fluido cósmico. Dari trouxe na semana passada aí para a gente, quando a gente comentava sobre as criações divinas, né? Que não é possível a gente criar água, né? Justamente trazendo essa ideia aí. A gente consegue criar água em laboratório, mas é muito inviável. É uma reação explosiva, muito energética, que não vale a pena a gente fazer, até porque já temos água disponível. Então, nesse sentido, a gente
Assim, não é que a gente não consegue, mas a gente não faz porque tem maneiras bem mais fáceis e seguras. Já é uma limitação. Agora, manipular a água que já existe, a gente consegue. Inclusive a reação inversa, né? Que é pegar a água para produzir oxigênio e hidrogênio, aí já é viável. Então traz a ideia, até nesse contexto aí mais científico, né, trazendo para a área da química aí, traz a ideia de que a água, né, ou igual o fluido cósmico, Ô, foi Tiago, criada. Diga. é interessante assim, porque a gente nunca tinha ouvido, eu mesmo nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade aí, né, de a gente não poder criar água, porque com a evolução de tudo, com tecnologia tão avançada, né, a gente sabe que é possível captar água, mas não Isso. fazer, não conseguir, né, uma coisa assim, impressionante. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, porque com o avanço da tecnologia, o homem consegue fazer praticamente tudo, né? A Mas olha gente. você vê uma coisa tão simples, mas tão fundamental na existência, Isso. né? E não consegue A fazer. gente consegue, mas é altamente inviável. Precisa de Sim, muita energia, uhum. precisa de uma outra substância para acelerar a reação, para produzir assim muito pouco. Nesse Em sentido, quantidade deve ser inviável, né? é muito Produzir inviável. em Nesse quantidade. sentido, é como se fosse impossível. Se for para produzir, Entendi. aí a gente produz ainda o vapor, né, que tem que condensar para virar o líquido. Nesse sentido, é praticamente impossível. Dá para Uhum. fazer, mas assim, se for para sustentar, por exemplo, o planeta, é praticamente impossível. A gente Entendi. precisa dessa água que já existe, que já está disponível para nós e com ela a gente faz tudo, né? Uhum. Energia elétrica, produz planta, produz alimentos. Então traz essa ideia do fluido cósmico universal. Por quê? A gente não consegue criar fluido cósmico universal, mas a gente consegue manipular o fluido cósmico para criar coisas. Uhum. Nesse sentido, gente, a doutrina espírita é maravilhosa porque ela fala para a gente que ciência e religião têm que caminhar junto. Olha só que exemplo simples e coisa que está, né, na religião, na Bíblia, no livro dos Espíritos, trazendo aí para o nosso dia a dia. Aí, Ô, Tiago, diga, mas a água é o fluido cósmico universal? não, representa. Ela Entendi. representa, até porque a água da forma que a gente conhece é aqui para o nosso planeta. Né? No nosso planeta, ela representa tudo. Né? Com a água a gente consegue fazer tudo. O fluido cósmico universal não é a água, mas a partir dele é que Deus criou o universo. Aí a composição dele a gente não tem ideia de como que é, entendeu? Ah, entendi. Então, assim, Mas assim a como a nível, a água, nível nosso aqui, a água seria comparada ao fluido cósmico universal. comparado ao fluido cósmico, por essa É capacidade de isso? ser matéria-prima para tudo, né? Na química, inclusive, a água a gente chama de solvente universal, porque a gente usa para é até errado assim, solvente universal, porque se ela solubilizasse tudo, não daria para a gente colocar na garrafinha, porque ela ia solubilizar a garrafinha. Mas assim, para a maioria, né, das reações químicas, a gente precisa, mesmo que não seja indiretamente, às vezes a gente precisa para resfriar um ambiente, ou às vezes para aquecer um ambiente no banho-maria, né, que faz na cozinha. Na química também a gente tem um equipamento com banho-maria que usa água. Então é fantástico assim como que a água a gente consegue usar para todas as coisas, diretamente ou indiretamente. O fluido cósmico é a mesma coisa. Deus criou o fluido cósmico e lá no Gênesis ele é representado pela água, porque ele não está nos dias da criação, mas vai dar ideia para nós que o que é criado depois foi a partir dessa matéria-prima. Beleza, gente? Aí, percorrendo o livro dos Espíritos, a gente tem três elementos básicos no universo: Deus, Espírito e matéria. Aí tem umas perguntas aqui que eu tirei de lá. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável.
São exatas essas definições? Kardec perguntou. Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea aí no sentido de ser volátil, tá, gente? De ser tipo um vapor, assim, e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Resumindo isso aqui, então, na nossa concepção, matéria é o que a gente consegue sentir e tocar. Mas os espíritos respondem que tem coisas que os nossos sentidos não alcançam. Então, por exemplo, dependendo da matéria que existe em outro planeta, às vezes a gente não vai nem sentir, né? E a tendência é que, à medida que o espírito vai evoluindo, a matéria vai ficando menos grosseira. Então, é isso que está falando. Essa definição de que matéria é aquilo que é capaz de nos impressionar os sentidos, vale aqui na Terra. Porque a gente está limitando só para o nosso planeta. E nós temos sentidos que nos proporcionam sentir, né, o que tem no nosso planeta. Em outros, algumas coisas. Mas, dependendo, a gente não vai conseguir sentir. Mas nem por isso deixa de ser matéria. Quer dizer, qualquer manipulação do fluido cósmico é matéria. Mas nem todas a gente vai sentir, porque os nossos sentidos ainda são limitados. Aí, olha, Kardec pergunta, então como que vocês definem a matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, no caso aí o nosso corpo, e o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então aqui eles trouxeram matéria no sentido do nosso corpo mesmo. Matéria no sentido do que a gente consegue sentir. Aí continuando, o que é o espírito? Espírito é o princípio inteligente do universo. Aí Kardec continua. Kardec é interessante, porque quando a resposta é muito simples, né? Aí ele vai buscando mais detalhes. Qual a natureza íntima do espírito? Aí a resposta. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, e por não ser, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma e o nada não existe. Coisa nenhuma, gente, engraçado que na hora que eu copiei para cá, comeu os acentos tudo. Coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Quer dizer, continua nessa questão da gente de ter coisas que não são, né, palpáveis para nós. Aí a 24 é interessante. O espírito é sinônimo de inteligência? A gente tem costume de falar, né, que o espírito é a inteligência, né, do laço aí entre corpo, perispírito e espírito. Mas os espíritos esclarecem que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. Quer dizer, para a nossa percepção, é como se fosse a mesma coisa. Mas a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, assim, são coisas diferentes, mas para a nossa percepção, podemos dizer que são coisas aí semelhantes, parecidas. Por que eu trouxe esses dois slides? Por quê? Os três elementos básicos do universo que são separados no Livro dos Espíritos são Deus, Espírito e matéria. E quando a gente volta lá no nosso versículo de estudo de hoje, o Espírito de Deus pairava
sobre as águas. Então, o pairar, nós vimos que é criar, dar a vida, e a água simboliza o fluido cósmico universal. Por essa característica dela de ser matéria-prima para todas as coisas. Então, Deus criando, né, pairando, soprando, o sopro lembra espírito, e o fluido cósmico universal é o que a gente manipula, né, para virar as criações primárias, entre elas a matéria. Então, esse versículo para nós traz esses dois elementos: Deus e aquilo que só Deus consegue criar, espíritos e fluido cósmico universal. A matéria, então, né, é manipulação do fluido cósmico. Se eu corto madeira e faço uma cadeira, eu estou manipulando o fluido cósmico. Se eu misturo dois reagentes, né, se eu misturo duas substâncias para formar outra, eu estou manipulando o fluido cósmico. O meu sangue é manipulação do fluido cósmico. Meus anticorpos, manipulação do fluido cósmico. Tudo que a gente cria é manipulação do fluido cósmico. Mesma ideia da água, que é inviável para a gente criar, mas que a gente consegue manipular. Aí, a gente vai então para essa pergunta de Kardec que mais ou menos fecha o que a gente falou. Há então dois elementos gerais do universo? A matéria e o espírito? Aí os espíritos respondem: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Então, somando matéria e espírito com Deus, são três, né? Três elementos gerais do universo. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe na Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Aqui já traz uma ideia que nós vamos ver mais para frente, é que nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico. O ar, né, que ocupa aí os ambientes que nós estamos, também é manipulação do fluido cósmico. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Então, pode classificar o elemento material como fluido cósmico universal, mas tem uma distinção por propriedades especiais. Se o fluido universal Boa noite, Rafa. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Quer dizer, se o fluido cósmico universal fosse a matéria, assim dizendo, o espírito também seria, mas são coisas diferentes. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. É suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito. Aí aqui a gente, né, ele é suscetível por ter combinações, mas quem faz essas combinações? Espíritos. Quer dizer, manipula aquilo que já existe. Combina variações do fluido cósmico. Sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Quer dizer, esse tanto de coisa que a gente conhece no nosso planeta é uma quantidade mínima de variações do fluido cósmico.
esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, primitivo primeiro, né, gente? Sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Quer dizer, as forças naturais também agem por intermédio do fluido cósmico, do fluido universal ou do fluido primitivo. As várias formas de energia que conhecemos, manipulações do fluido cósmico. O fluido vital que nos anima, manipulação do fluido cósmico. A energia sexual é manipulação do fluido cósmico. Tranquilo, gente? Tiago, só para dar uma adenda, com relação a esse espírito aí, a gente está falando do elemento espiritual, né? Do elemento Esse espiritual, isso. No estudo que a gente fez do Livro dos Espíritos, a gente trabalha muito esse espírito em letra minúscula aí, que vai até na questão 75, né? E depois vem o espírito com letra maiúscula, que já é o elemento material, né? A individualidade, aí já trata a individualidade do ser. Isso mesmo. Aqui Só para esse... é só para fazer essa separação, né, entre os três elementos. O espírito aqui de forma geral, né, tanto sendo esse princípio espiritual, essa individualidade, quanto também o espírito no sentido desse que anima o nosso corpo. Aqui é de forma geral mesmo, separando ele da matéria, né? Então, o espírito nosso, por exemplo, quando a gente desencarna, a matéria se torna inerte, né? Pode ser ele nesse sentido e também no substantivo geral, de ser esse conjunto, né, separado aí da criação. Aí, gente, o fluido cósmico universal. Kardec continua. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Aqui é interessante porque no contexto da época deles lá, né, Félix? A eletricidade era algo ainda, era uma novidade, né? Estava começando a surgir. Sobrenatural, né, praticamente. Praticamente sobrenatural. Então, estava começando a se estudar ainda como que acontecia, né? Então a maneira assim que eles conseguiram chegar mais próximo de algo parecido seria a eletricidade, que eles chamavam de fluido elétrico, né? Por essa característica aí dela parecer que percorre, né? Na verdade, a corrente, né, elétrica, a corrente de elétrons aí percorrendo o fio, percorrendo os condutores em geral, dava a ideia dela parecer um fluido mesmo. Mas aqui eles perguntam até por causa disso. Aí os espíritos respondem: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido cósmico universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ô, gente, eu vou pedir desculpa porque eu copiei isso do Livro dos Espíritos e passei para cá e veio faltando os acentos. Eu estou lendo aqui, parece só eu estou enxergando os acentos, mas porque eu li antes de passar para cá e aqui não está aparecendo. Depois eu vou corrigir isso para passar para vocês. Mas aqui essa definição, então, aí deixa mais claro para nós, né? Senão, matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Quer dizer, é o mais perfeito de material que existe, tanto que pode ser manipulado para fazer qualquer coisa. E aqui, outra definição, que aí está no livro Evolução em Dois Mundos, que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio,
nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Aí eu trouxe aqui a definição, né, a explicação mais ou menos aí de plasma e de hausto, que são palavras aí mais conhecidas. Plasma é um estado da matéria, é o quarto estado da matéria. Semelhante ao gás, só que ele é mais sutil e tem mais energia. Por exemplo, tem um negócio que chama vento solar, né, que são ondas de calor aí que saem do Sol, que ela é nesse aspecto de plasma, nesse estado físico. E gente, o estado físico mais abundante do universo. A gente conhece aí os estados físicos líquido, sólido, gás, conhecemos o plasma também, mas para nós aqui ele não é o mais comum, porém é o mais abundante do universo, mostrando que ainda tem muita coisa que a gente não conhece, né? E hausto é aspiração longa, quer dizer, quando a gente respira fundo, e pode ser também aurir, que é colocar para fora. Então dá essa ideia de criação, de respiração. Então olha só, fluido cósmico é como se fosse a respiração do Criador. Bonito demais. O Criador dando vida, né, através do influxo dele, gerando algo que vai gerar todas as outras coisas que existem. Né? Nessa definição aí de André Luiz, também corrobora com o que Paulo vai falar lá nos Atos dos Apóstolos. Porque nele, aí falando de Deus, vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aqui uma definição sucinta e bonita de como que a gente se relaciona com Deus através do fluido cósmico. Por quê? Mover é ele que anima a matéria, existir é a matéria-prima criadora de tudo, né? E viver é porque, por exemplo, o ar que a gente respira para sobreviver é dele. E até a questão do princípio espiritual, para qualquer coisa, qualquer trabalho que for executar, precisa da manipulação desse fluido cósmico. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Quer dizer, a geração, né, nossa, vinda de Deus e mergulhada nisso aí. Não é à toa, né, que Paulo falou isso e que André Luiz colocou aí para nós. Gente, nós vamos ter que continuar, né, igual eu comentei no início aí, que eu ia hoje até às 19h40, porque eu tenho esse compromisso agora às 20h. E aí nós vamos parar aqui. O que eu vou fazer? Eu tenho o PDF do Evolução em 2 Mundos, eu vou mandar lá no nosso grupo, e eu vou corrigir isso aqui também, colocar os acentos aqui, não, acho que não veio, e vou mandar isso lá para a gente ter material para continuar essa discussão no encontro que vem. Por quê? A gente vai voltar nessa questão do fluido cósmico, relembrar, e aí nós vamos começar a falar da cocriação. Né? No livro Evolução em 2 Mundos, o André Luiz vai trazer para nós também os co-criadores de plano maior, que são os espíritos crísticos, e os co-criadores em plano menor, que somos nós. Sempre manipulando esse fluido cósmico universal. Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos voltar nesse assunto, tá? Na semana que vem, assim, é um pouco denso, né? Para a gente passar assim, muito rápido, mas vamos considerar que hoje foi uma introdução e a gente vai voltar semana que vem com calma nesse mesmo versículo e falando da mesma coisa, só que aí nós vamos estender para os co-criadores. Tranquilo? Se ninguém tiver mais nenhuma observação, vou pedir a alguém para fazer a prece final. Podemos encerrar? Ô Félix, você faz a prece final para nós? Faço sim. Então vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais essa semana,
por mais esse estudo, que possamos entranhar em nossas almas, Senhor, o entendimento, o aprendizado, como vós mesmo, nosso irmão maior, nos disse: amai-vos e depois instruí-vos. Que essa instrução, Senhor, sirva para o nosso entendimento, para que possamos nos amar melhor. Se conosco, Senhor, continue nos abençoando e esteja conosco nessa semana e sempre. E que assim seja. Assim seja. Assim seja. Gente, Boa obrigado noite a aí todos. pela Boa noite. participação. Boa noite, pessoal. Obrigada. Gravamos, tá, o estudo hoje. Quem chegou depois aí quiser ver desde o início. Eu tô olhando lá pra gente. Nós vamos criar um canal no YouTube da Casa do Caminho. E aí a gente vai divulgar lá, tá? Tá em processo ainda, mas os vídeos estão todos salvos aqui, tá bom? Beleza. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Obrigada. Com Deus. Até mais. Boa noite, obrigada.